Olá, meus amigos concurseiros. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bandeira, de Geografia do Amapá e Atualidades, certo? Hoje com a garganta um pouco ruim, mas vou gravar uma aula para vocês. Primeiramente mandando um abraço aí para meus amigos aí de várias partes do Brasil, pessoal do Rio de Janeiro que entrou em contato comigo, pessoal lá de Santarém, lá do Tocantins, lá de João Pessoa, Manaus, Boa Vista. Muita gente entrando em contato, né? O canal com mais de 1.200 pessoas. Estou muito feliz, continuem participando do canal. Vou postar muita coisa daqui até os concursos, tá? Até as provas. Bom, hoje eu vou falar aí, né, a respeito de uma polêmica que ocorreu essa semana aí na cidade, que foi a respeito do eucalipto contribuir ou não com o fim da pororoca, né? Então, primeiramente a gente tem que observar aqui, ó, nesse mapa do Amapá, certo? Alguns municípios onde nós temos a área de atuação da Ancel, perfeito? Ó, a partir daqui de Macapá, você vai ter a atuação da Ancel no Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, ok? E agora bora observar o mapa por onde vai passar o rio Araguari, ó. Olha por onde o rio Araguari desce aqui da Serra Lombarda, ó, vem para a Serra do Navio, e exatamente vai passar, ó, Ferreira Gomes, vai passar no Tartarugal e vai chegar aqui em Cutias, Amapá, onde vai acontecer aqui na Foz a pororoca, né? Ou acontecia, perfeito? Então qual é a polêmica? A polêmica é essa aqui, ó. Olha a área de plantios da Ancel. Exatamente entre os municípios, ó, aqui é Ferreira Gomes, aqui é Porto Grande, mas aqui é Tartarugal, ó. E o rio Araguari, ele está passando bem aqui, ó, nessa região, perfeito? E aí o que foi dito? Foi dito que o eucalipto aqui, ele estaria contribuindo, certo? Como um dos fatores para a redução do volume de água do Araguari, que vai chegar aqui na Foz, e que por isso estaria contribuindo com o fim da pororoca, porque a pororoca vai ser o quê? Vai ser um cabo de guerra, né, entre o oceano e o rio. Se o rio vai morrendo, a pororoca vai perdendo, né, também a sua, vai deixando de existir, certo? Como está acontecendo no Araguari, perfeito? Na verdade, o rio está morrendo na sua foz. Agora, é verdade que esse eucalipto ele está contribuindo para que esse rio aqui, ó, o Araguari, ele seque, diminua de volume quando ele vai chegar aqui na sua foz, ok? Então o que eu fiz? Eu fui pesquisar e aí eu encontrei na internet exatamente duas opiniões diferentes, certo? A primeira aqui do Instituto Brasileiro de Florestas vai dizer os vários mitos, segundo eles, sobre o eucalipto, e um deles diz aqui, ó, a primeira dela e mais divulgada é de que o eucalipto seca o solo. Esta afirmação é falsa. Ele retém menos água que as matas nativas, que têm copas maiores. Permite que a água chegue ao solo mais rapidamente por ter menos folhagem, que também diminui a evaporação para a atmosfera. Tem uma capacidade de absorver mais água na época das chuvas e menos na época da seca. Suas raízes não ultrapassam 2,5 metros, portanto não chegam aos lençóis freáticos e consome bem menos água que uma plantação de cana-de-açúcar, de café, de soja, de arroz, até de carne de frango ou de carne de boi, beleza? Então, segundo o painel florestal, que na verdade está ligado aos próprios produtores de eucalipto, o eucalipto não seca. Ele no máximo retira do solo a mesma quantidade de água que as outras espécies, né? Até menos do que algumas, como ele cita aqui, a cana-de-açúcar. Agora, bora ver uma outra opinião aqui na revista super interessante, que diz o seguinte: depende da maneira como a árvore é plantada. O eucalipto exige muita água para sua sobrevivência. Por isso, se cultivado de maneira inadequada, pode não apenas secar as reservas de água subterrâneas mais próximas da superfície, os chamados lençóis freáticos, como inutilizar o solo. Isso não ocorre se for seguida a legislação ambiental. Numa plantação bem manejada,
As raízes retiram os nutrientes do solo e os devolvem como matéria orgânica às folhas secas. Isso recupera a fertilidade da terra, fazendo com que absorva mais água e contribua para o lençol freático, afirma o engenheiro florestal Walter de Paula Lima. Então, segundo ele, o eucalipto pode sim levar a secar o solo se for feito o plantio inadequado que não segue as regras da legislação. Olha aqui, ó. Nas décadas de 70 e 80, plantou-se no Brasil muito eucalipto de forma desordenada. E será que é nesse período que a Ancel? A Ancel é de 74. E ele ganhou má reputação, apelidado de deserto verde. Mas não existem espécies malditas, apenas manejo mal feito. O eucalipto não prejudica as reservas de água mais do que outras monoculturas, como a cana-de-açúcar ou a soja, diz a engenheira florestal Maria José Zaquia, do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, em Piracicaba. Então veja, né? Estamos diante de uma questão que tem opiniões diferentes, certo? Segundo alguns especialistas, grande parte deles ligado aos produtores, o eucalipto não seca. E segundo outros especialistas, se as plantações forem mal feitas, formando os desertos verdes, pode secar. E isso teria sido década de 70 e 80, que é o período de implantação da Ancel. Perfeito? Então, resta a gente ter mais estudos para poder comprovar efetivamente se o eucalipto plantado pelo Ancel está prejudicando de fato o araguari e a pororoca, ok? O que se sabe de fato hoje é que um dos motivos centrais e talvez o principal são as barragens das hidrelétricas. Já tinha uma, a Coraci Nunes, fizeram mais duas, né? Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão. Isso estaria prejudicando diretamente a foz. A exemplo do que está acontecendo hoje no Rio Tocantins, que está quase seco, porque a barragem de Estreito está retendo água, correto? Além disso, aqui na região dos Lagos Amapaenses, na Foz, em Cutias, Amapá, essa região bem baixa é muito usada para a cultura bubalina. São feitos muitos canais para transporte também de madeira, e esses canais, essa cultura bubalina, né, que é degradante para esse ecossistema, também tem contribuído para o fim, né, do processo de pororoca no Araguari. O que não significa dizer que a pororoca acabou, porque em outros rios da região ela continua, certo? Ela tem uma dinâmica de ir mudando. Agora, o próprio aquecimento global, ele também tem que ser considerado, porque o nível dos oceanos está subindo e isso também tende a modificar a relação entre o litoral e o continente. Beleza, meus amigos? Então era essa contribuição que eu queria dar aí, certo? Um abraço, pode contar comigo aí, até a próxima.